Sabe, quando Deus colocou no nosso coração essa série com esse nome, Final da Tempestade, eu não sei em que momento você vai assistir esse vídeo, eu não sei qual é o dia. Talvez você esteja assistindo e a pandemia não acabou, ou talvez você esteja assistindo e já acabou, graças a Deus. Mas sabe, isso é profético, é o crer antes de ver. Isso é fé, o firme fundamento naquilo que os olhos não veem, mas que com toda certeza se espera, se acredita. E vai passar, e eu creio que já está passando. Porém, nós precisamos entender que toda a tempestade, quando passa, seja ela grande ou pequena, ela deixa marcas. Nós estamos passando por uma grande tempestade que o mundo nunca imaginou que nós passaríamos agora. Eu me lembro que no ano passado, no final do ano, eu gravei um vídeo falando sobre o ano de 2020 que viria. E sim, eu só profetizei coisas boas, porque eu creio que tem coisas boas para vir ainda. Nada mudou, mas nunca imaginei que nos primeiros dias do ano a gente seria surpreendido por uma pandemia, por um vírus que nos trancou dentro de casa. Então, tem tempestades e tempestades, e tempestades sempre deixam marcas. Por exemplo, há uma semana atrás, antes dessa série ser gravada, eu moro em Joinville, Santa Catarina, e eu estava no meu carro, no caminho, e de repente um vento absurdo, uma tempestade de vento se formou, e as coisas na rua começaram a voar, árvores começaram a tombar. Eu me desesperei, entrei dentro de um estacionamento de um mercado e fiquei esperando a tempestade passar. E sabe, quando a tempestade passou e eu saí, eu fiquei assustado com as marcas daquela pequena tempestade de minutos. Ela deixou, casas inteiras foram destelhadas, famílias ficaram desabrigadas, árvores caíram, pessoas morreram, empresas inteiras foram destruídas. E veja, marcas. Só que eu entendo que na verdade a tempestade, ela não quebra aquilo que está bem construído. A tempestade não consegue destruir aquilo que está bem edificado. Ela simplesmente revela onde estão as fragilidades. Veja, tem casas do lado de outras casas que não foram destelhadas. Qual é a diferença se o vento passou no mesmo lugar? Simples, uma telha estava amarrada, a outra não. Um poste era de uma qualidade, o outro não. Entende? Tem casamentos que estão sendo destruídos pela pandemia, mas posso te dizer bem a verdade, já estavam com um problema antes de tudo isso começar. E empresas estão fechando, mas posso ser sincero, talvez já haviam deficiências antes dessa pandemia se instalar. A tempestade revela as fragilidades. Ela destrói, ela fere, mas ela revela os pontos que já estavam em aberto. Famílias que estão tendo problemas gigantescos de relacionamento agora, filhos que não suportam os pais, mães que estão brigando com os seus esposos, esposos que estão brigando com as suas mães porque nunca ficaram tanto tempo junto, porque não se conheciam mesmo estando casados há anos. Quer dizer, tempestade só maximizou aquilo que já estava em crise. Já havia problemas. Ei, tem empresas que estão demitindo muita gente, mas também tem empresas que só estão demitindo aqueles que são substituíveis. Entende? Eu sei que às vezes é algo difícil de a gente engolir. Uma verdade como essa, às vezes é difícil de a gente associar a nossa vida. A gente às vezes compara a de todos, mas a nossa não. Lindo. A tempestade maximiza a fragilidade, não cria uma fragilidade. Eu estava olhando esse texto de uma parábola que Jesus utiliza quando termina um dos seus principais sermões, o Sermão do Monte. Sabe, eu tive
lá em Israel, exatamente nesse lugar onde Jesus proferiu esse sermão. E é incrível, a geografia do lugar faz com que a voz chegue a quilômetros de distância. Ou seja, tudo aquilo que Jesus falou, todos ouviram. Sabe, tem coisas na nossa vida que não precisamos ouvir, mas sabe, me parece que se a gente não ouvir, reouvir, a gente acaba esquecendo. Tem verdades que são tão simples, mas são tão simples que quando a gente ouve até irrita, mas são exatamente nas simplicidades, nas pequenas coisas que a gente, sabe, cria fragilidades para que no dia da tempestade coisas grandes da nossa vida sejam levadas embora, porque a gente não observa. A gente ouve a verdade, mas não pratica. A gente sabe o que tem que fazer, mas não faz. A gente sabe tudo, mas só espera para lembrar no dia mau. Sabe, eu confesso para você, eu prego o evangelho, essa é a minha missão. Eu falo sobre Jesus o tempo todo. Eu uso palavras mais simples possíveis, eu faço da forma mais singela possível, para que a criança que ouça entenda, para que o velho que ouça entenda, e para que não haja desculpa que não se ouviu. Mas mesmo assim, tem gente que ouve e não coloca em prática. Tem gente que sabe, mas não faz. Meu lindo, a Bíblia vai dizer, Jesus diz: eu assemelho essas pessoas que ouvem as palavras e que não as praticam, aqueles que constroem a casa na areia. A casa pode ser linda, a casa pode ser bonita, bem decorada, mas se ela for construída em um lugar volátil, se ela for construída em uma estrutura falsa, ela não subsiste a qualquer tempestade. Meu lindo, não adianta saber tudo sobre Jesus, não adianta conhecer a Bíblia de capa a capa, se ela não for a verdade do teu dia a dia. Não adianta saber sobre santidade sem buscar uma vida de santidade. Não adianta saber sobre pecado e não se arrepender dos nossos pecados. Não adianta saber da cruz, se a cruz não for a nossa sombra no final do dia. Não adianta saber de Jesus se não praticarmos. Sabe, eu ouço todos os dias alguém perguntando de alguém que assiste a minha mensagem. Todo dia alguém diz: olha, aquela pessoa assiste a tua mensagem, aquela assiste, que legal, mas você viu que ela não muda? O problema é da pessoa, irmão. Eu não sou o que muda, eu sou o que fala. E não falo de mim, falo dele. Não em nome, não dele, mas não, sabe, em nome, mas dele, é dele que eu falo. Jesus, é ele que transforma, é ele que muda. Então eu aponto o caminho, é lá. Só que se você não praticar, se não for a sua realidade, sabe, olha quantas coisas maravilhosas que a gente está tendo nesse tempo. Dá uma olhada na internet. Eu sei que tem gente que está um pouco de saco cheio, tem muita live acontecendo, mas para pegar pelo menos uma live de alguém que está ensinando coisa boa. Olha quanta coisa, olha quanto conteúdo bom. Mesmo assim vai ter gente que vai voltar a falir. Mesmo assim tem gente que vai continuar tratando mal a esposa. Mesmo assim vai ter gente que vai ainda ser um péssimo funcionário. Mesmo assim ainda tem gente que não entra no coração duro. Ouve, mas sempre tudo que ouve é para os outros, nunca é para ele. Meu lindo, tá na hora de você pegar tudo para você, aplicar em você, na sua casa, no seu casamento, na sua família, no seu emprego, na sua empresa. Sabe, aonde você estiver, aquilo que você ouve é para você. Aplica na sua história. É para mim, é eu que tenho que mudar, é eu que tenho que melhorar, é eu que tenho que me arrepender, é eu que tenho que pedir perdão. É para mim, porque aquele que ouve as palavras e pratica, esse eu comparo àquele que construiu a casa sobre uma rocha. Veio o vento, veio a chuva, a tempestade, porém, porque a casa estava na rocha, não foi destruída. Quando tudo isso passar e a gente sair para fora de casa, a gente vai ver quão bom era o nosso telhado, quão bom era a pintura, quão bom era o nosso alicerce. E lindo,
Se o alicerce da tua história for Jesus, se a base de fundamentação das tuas escolhas, decisões, tratamentos for Jesus, se a forma que você trata a sua esposa for o modelo que Jesus deixou amar, como Jesus amou a igreja, se as mulheres amarem a sua família, o seu esposo como e diz a palavra, sabe, a mulher sábia edifica a sua casa, tola destrói. Se você ouvir as verdades do Evangelho, se você praticar na sua vida, quando a tempestade acabar, você sairá para fora de casa e tudo aquilo que foi edificado na rocha continuará de pé. Senão, você vai ter muita coisa para consertar. Mas fica tranquilo, a Bíblia diz que se o cair é do homem, o levantar é do Senhor. Ele ajudará você a colocar a casa em ordem. A verdade do Evangelho vai ajudar você. Em nome de Jesus, se alguma coisa foi destruída, está na hora de reconstruir. Mas dessa vez vai ser diferente. Vai ser na rocha. E a rocha é Jesus. Deus, em nome de Jesus, rocha, pedra de esquina, pedra angular, torre forte, Tu és a base da nossa vida, Jesus. Tu és o dono, Tu és aquele que cuida, que controla, que domina, e tudo é Teu, Jesus. Toma conta da nossa história, toma conta da nossa vida e faz, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor faz de melhor. Levanta o caído, perdoa o coração arrependido, salva o homem caído do seu pecado. Tu és a rocha da nossa salvação, em nome de Jesus, amém.